6. Da aplicação das provas. 6.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Unai MG, no dia 06 de novembro de 2022, domingo, em 2 turnos, conforme disposto na tabela a seguir. Domingo, manhã e tarde. Manhã início das provas, 8 horas. Tarde início das provas, 15 horas. 06 de novembro de 2022 Analista de atividades da Secretaria Consultor Jurídico Agente de condução de veículos. Analista de atividades da Secretaria Consultor Legislativo Oficial de atividades da Secretaria. 6.1.1 A prova terá duração de A. 5 horas para os cargos de nível superior e médio. B. 3 horas para os cargos de nível fundamental completo. 6.2 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a partir de 31 de outubro de 2022, no endereço eletrônico www.institutoconsuplam.org.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado. 6.3 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao concurso, devendo o candidato ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do concurso. 6.3.1 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas na parte superior esquerda da folha de número 2. 6.3.2 Nos casos de eventual falta de prova material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão, ou de equívoco na distribuição de prova material, o Instituto Consuplam tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala de coordenação. 6.3.3 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e ou aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste edital. 6.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original, fazendo uso adequado de máscara de proteção facial. 6.5 Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o cartão de confirmação de inscrição no local de realização das provas apenas quando seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada do local de aplicação. 6.6 Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando seu nome não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o candidato estiver de posse do cartão de confirmação de inscrição, que ateste que o mesmo deveria estar devidamente relacionado naquele local. 6.6.1 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pelo Instituto Consuplam com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. Constatada a improcedência da inscrição, esta será 15. Automaticamente cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.7 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste edital, os portões da unidade serão fechados pelo coordenador da unidade, em estrita observância do horário oficial de Brasília DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio coordenador da unidade, assim como de 2 candidatos, testemunhas do fato. 6.7.1 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a presença de 2 candidatos que, juntamente com 2 integrantes da equipe de aplicação das provas, presenciarão a abertura da embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de avaliação. Envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de respostas, entre outros instrumentos. Será lavrada a ata desse fato, que será assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado. 6.8 Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala. 6.9 Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início. 6.10 Serão considerados documentos de identidade, carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, ordens, conselhos etc. Passaporte,
certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, modelo com foto. 6.10.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 dias, sendo então submetido à identificação especial. 6.10.1.1 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura. 6.10.2 Não serão aceitos como documentos de identidade, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista, modelo sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento. 6.10.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como o protocolo de documento. 6.10.4 O candidato que esteja portando documento com prazo de validade expirado poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido à identificação especial. 6.10.5 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 6.10 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do subitem 6.10.1 deste edital, não fará as provas e será automaticamente excluído do concurso público. 6.10.6 Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de provas, como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico, CNH. Para fins de identificação civil, o candidato obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles admitidos no subitem 6.10 deste edital. 6.10.7 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horários diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado. 6.11 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material. 16. De consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: BIP, telefone celular, Walkman, agenda eletrônica, notebook, palm top, iPod, iPad, tablet, smartphone, MP3, MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto com súmula sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no termo de ocorrência o fato ocorrido e eliminado automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados. 6.11.1 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos e ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em dinheiro, em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação. 6.11.2 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira, cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas. 6.11.3 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da carteira, cadeira do candidato. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de posse dos candidatos quando do uso de sanitários durante a realização das provas, sob pena de eliminação. 6.11.4 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do local de provas. 6.11.5 Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, é recomendável que os candidatos não portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o candidato será encaminhado à coordenação da unidade, onde deverá entregar a arma para a guarda devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, onde preencherá os dados relativos ao armamento.
Eventualmente, se o candidato se recusar a entregar a arma de fogo, assinará termo assumindo a responsabilidade pela situação, devendo desmuniciar a arma quando do ingresso na sala de aplicação de provas, reservando as munições na embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, as quais deverão permanecer lacradas durante todo o período da prova, juntamente com os demais equipamentos proibidos do candidato que forem recolhidos. 6.12 Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros, exceto para correção visual ou fotofobia, ou quaisquer acessórios de chapelaria, chapéu, boné, gorro, etc. 6.12.1 É garantida a liberdade religiosa a todos os candidatos. Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que restringam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela coordenação do Instituto Consúlula, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata. 6.12.2 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado. 6.13 Os três últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado termo de ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo coordenador da unidade de provas, para posterior análise pela comissão de acompanhamento do concurso. 6.14 Não haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de múltipla escolha. Será excluído do 17. Concurso público candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário estabelecido. 6.15 Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será determinado pelo coordenador da unidade de aplicação, conforme estabelecido no subitem 6.1 deste edital, dando tratamento isonômico a todos os candidatos presentes. 6.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas. 6.17 O fiscal de aplicação orientará os candidatos quando do início das provas que o único documento que deverá permanecer sobre a carteira é o documento de identidade original, de modo a facilitar a identificação dos candidatos para a distribuição de seus respectivos cartões de respostas. 6.17.1 Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas, cópia de gabarito, no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 6.17.2 Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de aplicação o cartão de respostas que será utilizado para a correção de sua prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do certame. 6.17.3 Ao término de sua prova, o candidato deverá aguardar o recolhimento de seu material pelo fiscal, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala de provas somente após autorização. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal os documentos que serão utilizados para a correção de suas respostas, devidamente assinadas no local indicado. 6.17.4 Caso o candidato deixe o local de provas em momento anterior ao permitido neste edital, deverá ainda entregar ao fiscal seu caderno de questões, não podendo levar consigo qualquer anotação referente às suas opções de respostas. 6.18 Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que durante a realização de qualquer uma das provas, a. Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização, b. For surpreendido dando e ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas, c. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e ou ilegais para sua realização, d. Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e ou equipamento similar, dicionário, notas e ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e ou pageres e ou que se comunicar com outro candidato, e faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e ou os candidatos, f. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas, cópia de gabarito, em qualquer meio, g. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no cartão de respostas, h. Recusar-se a entregar o cartão de respostas ao término do tempo destinado à sua realização, e ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas, j. Não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital, k. Perturbar, de qualquer modo,
a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. L. For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado. M. Recursar-se a ser submetido à detecção de metais. E N. Recursar-se a cumprir quaisquer das normas pertinentes ao protocolo de biossegurança. 6.18.1 Caso aconteça algo atípico no dia de realização da prova, será verificado o incidente. E, caso seja verificado que não houve intenção de burlar o edital, o candidato será mantido no concurso público. 6.19 Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 6.19.1 Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 6.20 A ocorrência de quaisquer das situações contidas no subitem 6.18 implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.20.1 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 18. 6.21 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas escritas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas, salvo a situação prevista no item 3.9.3.1 deste edital. 6.22 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de aplicação. 6.23 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas escritas e o comparecimento no horário determinado. 6.23.1 O candidato deverá observar atentamente o cartão de confirmação de inscrição especificando o horário e local, cidade de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova. 7. Da prova prática. 7.1 A prova prática, de caráter eliminatório, será aplicada somente aos candidatos ao cargo de agente de condução de veículos, dentro do quantitativo de corte especificado abaixo, desde que aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, de acordo com a classificação obtida, do maior para o menor. Cargo número de convocados. Agente de condução de veículos 15. 7.1.1 Serão aplicadas provas práticas a todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida na condição de pessoas com deficiência para os cargos dispostos no item 7.1, desde que aprovados na prova escrita objetiva de múltipla escolha, nos termos do item 5.1.4. 7.1.2 No caso de empate na listagem de aprovados na prova escrita, será realizado preliminarmente o desempate conforme previsto no subitem 9.3 deste edital, e realizada a prova prática para os candidatos classificados até o limite estabelecido no subitem anterior. 7.2 A prova prática tem caráter eliminatório, sendo seu resultado expresso apenas em aprovado ou reprovado. 7.2.1 Para fins de avaliação serão atribuídos 40 pontos à prova prática, sendo considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento dos pontos. 7.3 As provas práticas serão realizadas na cidade de Unai-UMG, em local e data que serão divulgados no quadro de avisos da Câmara Municipal e no site do Instituto Consupla, www.institutoconsuplam.org.br fecha parênteses. 7.4 Será publicado no site www.institutoconsuplam.org.br, em data oportuna, o edital de convocação para a etapa da prova prática, onde estarão relacionados os convocados para a etapa, a data e horário da realização das provas, bem como os demais procedimentos inerentes à etapa da prova prática. O edital de convocação somente será publicado em data posterior à divulgação dos resultados das provas escritas e serão convocados apenas os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de múltipla escolha pontuação igual ou superior a 50%, observado o limite de convocação estabelecido no subitem 7.1. 7.4.1 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 7.5 Os candidatos ao cargo de inscrito realizarão prova prática na área de conhecimento em que irão atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área. 7.5.1 Para os candidatos ao cargo de agente de condução de veículos, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador,
A prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato. Segundo as atribuições sintéticas do cargo, os critérios de avaliação serão cobrados conforme a Resolução número 168 de 2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do